do folclore. Acho que não é folclore nenhum. Não me parece que esse argumento seja procedente de maneira nenhuma, porque a união civil registada não é, enfim, não seria nunca, certamente, como aquela lei que o Partido Socialista aprovou antes das eleições, quase no fim da legislatura anterior, e que o Sr. Presidente da República vetou, que previa que uma pessoa, que alterava a lei das uniões de facto, e que previa que alguém pudesse ir a uma junta de freguesia registar a sua união de facto perante o Presidente da Junta. Não é? Certamente que a união civil registada será uma coisa muito mais séria, muito mais solene, que será certamente na Conservatória do Registro Civil, e com o registro civil próprio, e diante do conservador, como é hoje, por exemplo, o casamento civil, e que certamente poderá ter e deverá ter a mesma dignidade e a mesma solenidade. Portanto, e depois à saída podem tirar o arroz todo, que aliás fazem isso nas conservatórias, que só não vê quem lá não vai. Eu vou lá algumas vezes e vejo. E, portanto, há cerimónia, há sala própria para isso. Até podem alugar salões, etc. E até o Estado e autarquias hoje em dia já disponibilizam salões até de municípios, etc. Para que os casamentos civis e, portanto, as uniões civis registadas possam decorrer com toda a solenidade, num ambiente de dignidade, e não como antigamente em certos cartórios civis, que até fazia pena de ver as pessoas casarem naquelas condições que pareciam quase tabiques, algumas repartições do registro civil. Eu próprio me conduía com essa situação. Hoje em dia, felizmente, isso já não acontece, já quase não há conservatórios desse género, mas penso que isso não é argumento procedente, porque os registros civis têm hoje salas próprias e, se quiserem, podem ir para outros locais, onde podem fazer a celebração diante do conservador ou de um funcionário que o represente, e depois podem fazer a festa toda como quiserem. Isso não é argumento nada procedente. Doutores, agora eles falaram também da questão da lista de casamento, por exemplo, são coisas práticas. Portanto, porque a lista de casamento é uma coisa que, como o próprio nome indica, é a lista de casamento, portanto, não se pode fazer uma lista de união civil. Eu estou só a transmitir aquilo que me disseram, não é? Como argumento, não é? Que não seria a mesma coisa. Porque, quer dizer, assim como pode haver lista de casamento, também pode haver lista de outra coisa qualquer, de batizado, ou de união solene, também pode haver da união civil, pronto, por final. E até nessas lojas de comércio, se quiser chamar a lista de casamento, daí não vai mal nenhum ao mundo, não é? O problema é outro. O problema é outro. É que talvez haja, na intenção de certas pessoas, ir mais além disso. Pode haver na intenção de algumas pessoas a intenção de ir mais além do que isto. Inclusivamente, eu penso que isto agora já é um considerante pessoal, mas eu penso que esta situação do projeto, enfim, da proposta de lei que foi hoje aprovada no Conselho de Ministros, que tem este aspecto que o Sr. Professor bem denunciou, da questão da discriminação que irá surgir, de dizer que as pessoas casadas que sejam, portanto, um casamento homossexual não poderão adotar, traz água no bico, porque eles já sabem, tem lá constitucionalistas, eles já sabem que o Tribunal Constitucional mais tarde irá pronunciar-se nesse sentido. E depois cai essa proibição e fica a adoção. E depois o senhor engenheiro que propõe a coisa diz: bem, eu não queria, foi o Tribunal Constitucional. Portanto, isto aí não é nada inocente. E pode haver outras na manga, nada inocentes, desse género. E pessoas que vêm argumentar muito inocentemente com argumentos desses, que até nos quase que, enfim, faz-nos até pena que se usem argumentos desses, mas que têm outros alcances mais fundos. Agora, eu penso que esses argumentos da celebração do casamento não por acaso de ser, porque há todas as condições para celebrarem a celebração da sua união com toda a dignidade e com todo o respeito e com toda a festa. Agradeço também a questão que colocou o Miguel Reis Cunha, mas também gostaria de falar um pouco sobre, não obviamente estar aqui a dobrar a intervenção toda, mas também só acrescentar mais um outro pormenor que me lembrei a propósito do casamento celebrado em pessoas do mesmo sexo. Bem, desde logo eu até estive aqui a ver, como trouxe o Código Civil, como já vos disse, estive aqui a ver na lei das uniões de facto, e há aqui um artigo por acaso curioso, que é o artigo 7º, que precisamente reconhece às pessoas de sexo diferente que vivem em união de facto o direito da adoção em condições análogas à dos cônjuges. Portanto, para efeitos de adoção são os cônjuges, portanto são os casados, até agora pessoas de sexo diferente, e também os unidos de facto, mas aqui especialmente se diz unidos, pessoas de sexo diferente. Embora a lei da união de facto seja igual, tanto para pessoas de sexo diferente como pessoas de sexo igual. Mas o que é curioso é que até agora não vi ninguém
daqueles que propõem o casamento se terem insurgido contra esta discriminação que está na própria lei das uniões de facto, a dizer que afinal a lei das uniões de facto, ou as uniões de facto são para todos, mas a adoção não é para todos, é só para as pessoas de sexo diferente. Portanto, realmente continuo a não perceber este duplo registro de uma coisa não ser discriminatória e a outra coisa ser discriminatória. Mas em relação à questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo também, vamos lá ver. Em primeiro lugar, a comunidade de pessoas homossexuais quer o casamento civil? Será que quer? Qual é o grau de representatividade de algumas associações que têm aparecido e que, enfim, são muito ativistas na blogosfera, como é o caso daquela associação que se chama ILGA Portugal? Representa quantos homossexuais? Gostava de saber. Até porque se nós formos ver aos países em que é possível a celebração do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que é o caso aqui de Espanha, já há alguns anos, como sabem, sabe qual é a percentagem dos homossexuais que casaram? É 1%. Portanto, não estamos aqui, digamos, a trabalhar em falso num conjunto de dados que não correspondem à verdade que nos querem fazer crer, que há uma esmagadora maioria ou que há uma comunidade que se sente atingida e que quer mesmo casar. Eu tenho as maiores dúvidas, agora não tenho as estatísticas sobre isso, tenho as maiores dúvidas de que realmente isso aconteça. E por outro lado, também não sei se as pessoas querem o casamento civil entre o mesmo sexo, não sei se também têm bem consciência do que querem, porque há aqui uma alteração qualitativa entre o regime da união de facto, que está estabelecido nesta lei de 2001, e o regime do casamento. É que quem fica unido, ou quem está até agora unido de facto, de acordo com o regime desta lei, tem o melhor dos mundos. Enfim, num certo sentido das coisas. Porque é que é o melhor de dois mundos? Tem direitos, mas não tem deveres. Porque, de acordo com o regime da união de facto, há um conjunto de direitos, proteção da morada de família, beneficiar do regime das férias, faltas e licenças, beneficiar dos impostos, enfim, neste caso, para a proteção das pessoas que estão unidas, das prestações sociais em caso de morte, da casa morada de família, pensão de sangue, etc. Mas não há uma única palavra nesta lei sobre as uniões de facto, sobre os deveres pessoais que emergem de uma união contraída, com uma união em que a pessoa formula uma vontade. E como nós sabemos que em casa assume um conjunto de compromissos, conjunto de deveres. Desde logo, o mais evidente é o dever de fidelidade. Mas não é só o dever de fidelidade, é o dever de assistência, é o dever de coabitação, é o dever de respeito. São 5 deveres, enfim, já me esqueço do quinto, mas sei que são 5 deveres, numa certa argumentação das coisas, cooperação, são 5 deveres que emergem do casamento civil entre os cônjuges. Ora, portanto, as pessoas também querem o casamento civil, também vão ter que assumir estes deveres. Mas eu nunca ouço falar disso. Portanto, vejo apenas, só se fala em direitos, mas não vejo essas pessoas a falarem em deveres. Mas isso também, evidentemente, espero eu que esteja nessa tal proposta que vai ser apresentada na Assembleia da República e depois aprovada em Conselho de Ministros.